E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. Hoje é a aula de número 25. Iremos continuar com o assunto de rochas e minerais. Quando se fala das rochas, a gente vai dizer que elas estão presentes aí, na sua maioria, na litosfera, que é uma camada sólida do nosso planeta e que vai abrigar os seres humanos como também os seres vivos, que é bastante explorada em razão dos seus recursos naturais e minerais que nelas existem. Como vocês podem observar aí na imagem, a imagem das rochas que se encontram principalmente na região litorânea. Essas rochas aí, elas são formadas a partir de junção. Quando eu falo de junção, eu estou falando de agrupamento, de grupos que estão se unindo, ou seja, apenas um mineral ou mais de um mineral. As rochas que possuem ali apenas um mineral em sua composição, ou seja, na sua formação, elas são consideradas ali como rochas simples. Um exemplo disso é o mármore. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do ladinho, aquele piso de mármore bem bonitinho, mas eu preparei aí a pedra bruta do mármore para que você possa observar. O mármore, na realidade, ele é composto apenas de um único mineral. Já as rochas que possuem mais de um mineral em sua formação são as rochas compostas, como o granito, no caso, os minerais, que por sua vez são elementos naturais, e a grande maioria deles vai ser sólida. Foca aqui na minha imagem que eu trouxe para vocês, uma imagem aqui, uma rocha para vocês, um exemplar de uma rocha que é composta. Aqui eu tenho vários minerais que estão aqui compondo uma única rocha. Ela é bem pesadinha, isso daqui depende da questão da densidade. Eu posso chamar isso daqui, no caso, de granito, porque ela é sólida e é formada por mais de um único mineral. Bom, na imagem da telinha aí agora, vocês podem observar melhor o que é a questão do granito. Observe que ela é formada por mais de um mineral, por isso que é uma rocha composta. Por quê? Elas possuem uma composição química que ela é bem definida, que vai sair formado por processos que são inorgânicos. São exemplos aí de minerais: o calcário, o quartzo, o talco, o mercúrio. E aí, quando eles estão ali na água, eles são únicos minerais que são líquidos, existentes aí em condições normais de temperatura e de pressão. Na imagem que vocês podem observar aí, a gente tem o quartzo, o talco e o calcário. Bom, as rochas, elas formaram ali a partir da agregação de minerais, isso aí durante milhões e milhões de anos. Quando a junção dos minerais, a gente vai ter aí a formação de um composto rochoso. Se eu tenho muitos minerais que estão em um único local, a gente tem esse composto rochoso que vocês estão observando aí na telinha. Essa formação ela pode ocorrer no interior justamente da Terra, ou seja, nas camadas que fica abaixo da litosfera, que é composta por magma, ou no exterior, como as rochas formadas a partir de processos que são erosivos, ou seja, pluvial, fluvial, eólica. Isso daí vai possibilitar o uso dessas rochas em várias atividades humanas. Nessa imagem que está aí na telinha, a gente observa que lá no interior da Terra, como vocês já estudaram, que a Terra ela vai ser dividida em 3 partes. Vocês lembram? Eu tenho a crosta terrestre
eu vou ter ali o manto e eu tenho o núcleo. O que é que tenho no manto? Eu tenho o magma. E quando esse magma ele sai e vai para a parte exterior da crosta terrestre, ele forma o magma. No caso aí, ele vai formar na realidade a lava, porque a rocha ela vai se resfriar. Tudo isso daí vai acontecer através de uma erupção vulcânica. Pois bem, na construção civil, indústrias e até no caso em presentes como o ouro, a prata, minerais, no caso, que são encontrados justamente nas rochas. Assim, para ver aí uma formação de rochas, vai ser necessário que os minerais eles estejam ali, juntinhos, bem agrupados, né? Porque as rochas elas podem ser encontradas de várias formas e também podem ser utilizados aí em diversas atividades humanas, principalmente na construção civil. Quando eu falo de construção civil, eu estou falando ali no caso daqueles edifícios, dos prédios, das casas, dos condomínios, ou seja, indústrias. Essas rochas elas vão servir justamente como matéria-prima. Elas são classificadas aí de acordo com a sua origem e a sua formação. A gente pode classificar em 3 grupos. Bora para o nosso classificação aí, no caso, dos tipos de rochas. Como vocês podem observar na telinha, a gente tem a classificação das rochas. Elas podem ser magmáticas ou ígneas, sedimentares, metamórficas. Quando se fala das magmáticas, a gente está falando ali do magma, né? Que elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Eu vou explicar bem essa questão de intrusivas e extrusivas para vocês. Então, quando é uma rocha ígnea, a gente chama ali de granito. Eu tenho uma questão ali de sedimentar, são folhetos, são rochas que vão estar uma sobreposta em cima da outra. Já a questão da metamórfica, a gente tem a gneiss, porque a rocha, de certa forma, ela sofreu uma mutação, uma metamorfose. Bom, vamos falar agora das rochas que são magmáticas. Essas rochas aí, elas são bem legais, porque elas são intrusivas e extrusivas. Por que essas duas palavras? Vamos ver bem essa diferença daí. Porque as rochas magmáticas, elas vão formar justamente a partir do resfriamento do magma, que está onde? No interior da Terra. Esse tipo de rocha aí, ela é chamado de magmática intrusiva. Por quê? Ela se resfriou no interior da Terra. Ela é formada a partir ali da parte interna dos vulcões. Então, se ela está na parte interna, a gente chama de magmática intrusiva. Mas também pode haver as rochas magmáticas que vão ser ali, formadas justamente com o resfriamento do magma no exterior da litosfera. É quando o vulcão ele está em erupção, ele está jogando, na verdade, o magma para fora. Esse magma, quando ele chega na crosta terrestre, ele já vai receber o nome de lava. E essas rochas aí a gente chama de magmáticas extrusivas. Por quê? Porque foram formadas na parte externa do nosso planeta. E aí, lógico que cabe lembrar que quando o magma atinge a superfície, como eu já tinha falado para vocês, ele vai receber o nome de quê? De lava. Se o magma está no interior da superfície, a gente chama de magma. Se sai para o exterior, a gente já vai chamar de lava. Bom, exemplos aí dessas rochas magmáticas. A gente tem as ígneas, no caso o granito, que é uma rocha intrusiva, que é formada justamente no interior do vulcão. Eu tenho o basalto, que ele é bem comum. Já essa rocha daí, ela vai ser formada no exterior. Ela é uma rocha extrusiva, que são aí as mais comuns. Bom, bora agora falar sobre as rochas que são
sedimentares. Eu tinha falado para vocês que a gente tem 3 tipos de classificação de rochas. Eu falei das magmáticas, agora vamos falar das sedimentares. Como o próprio nome ele já indica, elas vão ser formadas na realidade de sedimentos que são depositados e compactados durante ali, milhares de anos. Esses sedimentos, na verdade, eles são fragmentos de outras rochas que, transportados, lógico, ali pelos processos que a gente chama de erosivos. Quem são esses processos erosivos? Vão ser a ação da água, do vento, da chuva, que vão sendo ali, depositados em áreas mais baixas. O desgaste de uma rocha dessas áreas mais altas, ele vai ser natural, contribuindo assim também para a formação das rochas que são sedimentares. E aí a gente tem exemplos dessas rochas que são sedimentares. Vejam bem, na telinha a gente tem o arenito, o varvito, o talco e o argilito. Essas rochas aí são exemplos de rochas sedimentares. Bom, bora agora falar das rochas que vão sofrer metamorfose. Essas rochas elas são conhecidas como rochas metamórficas. São aquelas que são originadas ali da transformação, né? Ou seja, ocorreu uma metamorfose que outras rochas sofreram, lógico, ao longo de milhares de anos e como o resultado do calor, do intemperismo ou mesmo da pressão do interior da litosfera. E quando isso daí vai acontecer, o que é que acontece? Uma transformação, o surgimento na realidade de novas rochas com estruturas diferentes das originais. Então, a gente tem aí como exemplo de rochas metamórficas o mármore, o talco, a gneiss, o quartzito, no caso do quartzo. Bom, essas aí são exemplos de rochas que são metamórficas. Bom, hoje eu mostrei para vocês como é que as rochas elas foram formadas e como é a classificação dessas rochas. Lembrando que as rochas elas são classificadas primeiro em rochas simples, quando elas são formadas por um único mineral, em rochas compostas, quando elas são formadas de 2 ou mais minerais, e é lógico que a gente tem a classificação das rochas, né? Que elas são classificadas em 3, em rochas magmáticas, em rochas metamórficas, e hoje a gente vai concluindo a nossa aula aí das rochas e de minerais, que é a aula de número 25. Eu encontro com vocês na próxima aula do EducaPE.